Meus amados irmãos, com muita alegria desejo cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre mais um ponto da nossa declaração de fé, sobre a salvação. Uma doutrina tão cara para nós assembleanos pentecostais. Vimos que nós temos tanto fervor evangelístico, quantas almas foram ganhas, como a nossa igreja se estendeu por todo o Brasil, a nossa amada Assembleia de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre a salvação que está incluso na nossa declaração de fé e na Bíblia Sagrada, inspirada, inerrante, completa, infalível e eterna Palavra de Deus. Plena autoridade sobre todas as coisas. Abrimos a Palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4, que diz-nos o seguinte: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, é desejo de Deus salvar a todos. O Senhor Jesus Cristo veio à cruz do Calvário e morreu por nós, para que nós pudéssemos, pelo sangue da cruz, obter a salvação. Sobre salvação, nós cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. O pecado que nos aprisiona, o pecado que nos prende, e a salvação veio para nos libertar, nos tirar do poder de Satanás, nos transportar das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação, livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, pois o pecado nos separou, o pecado nos deixou longe de Deus. Quando nosso pai, Adão, comeu do fruto, ali foi sentenciada a humanidade à morte espiritual, porque nós nos separamos do contato com Deus. Mas o Senhor Jesus, Deus, em sua graça, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário e para que nós pudéssemos obter plena salvação. A todos que professam Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, nós podemos ter plena comunhão com o nosso Deus. A salvação ela é para todos. A graça de Deus alcança todos, conforme Tito capítulo 2, verso 11, que a palavra do Senhor irá nos dizer, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A salvação está disponível a todos os que creem. Todos os que creem, todos os que confessarem o Senhor Jesus, todos aqueles que receberem Cristo como seu Salvador, eles serão salvos. E o teólogo holandês Jacob Arminio, ele tem um conceito muito interessante, o conceito da salvação obtida e da salvação aplicada. Salvação obtida, todos nós, pelo sacrifício do Senhor Jesus, obtemos salvação. Obtemos plena salvação pelo sacrifício de Cristo, porque em nossos méritos nós nunca seríamos salvos. A salvação é obtida por todos, toda a humanidade. O sacrifício de Cristo alcança toda a humanidade. Nós rejeitamos a ideia, conforme alguns teólogos, conforme alguns pensadores cristãos pensam, que a salvação ela é restrita somente a um grupo de eleitos. Não, a salvação ela atinge a todos. Jesus morreu por todos, ele amou o mundo, não foi somente a alguns. Mas a salvação só se aplica a todos aqueles que creem, a todos aqueles que recebem Cristo como seu Salvador. Nós também fomos predestinados. Diferente de que alguém pense, nós assembleanos, nós não negamos a predestinação. Apenas nós explicamos pela luz das Escrituras Sagradas, pela luz da Palavra de Deus. A predestinação ela é por presciência. E ela é simplesmente restrita à salvação. Ela é unicamente restrita à salvação, a questão da predestinação. Diferente do que alguns teólogos muitas vezes já ponderaram, muitas vezes já falaram, a predestinação, eles dizem, segundo eles, que a predestinação alcança tanto os que vão para o céu como os que vão para o inferno, ou seja, dupla predestinação. Tanto predestinação para a salvação como predestinação para a condenação. O que é um grande erro, que não tem base bíblica. Predestinação se refere simplesmente à salvação. Os irmãos podem abrir o capítulo 1 de Efésios, que o Senhor nos predestinou para estarmos em Cristo. Nós somos nele eleitos e nós estamos predestinados a sermos parte da Igreja de Deus e estarmos no céu. Mas ela é condicionada à fé em Jesus. A eleição, a predestinação em Cristo, ela é condicional. Por quê? Porque ela está condicionada à fé. Porque em João capítulo 5, verso 40, a palavra do Senhor, ela irá dizer: Vós não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Portanto, a graça ela não é irresistível. O Senhor Jesus mesmo disse que havia possibilidade deles não quererem. O Senhor Jesus, certa vez, sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu nunca quiseste. Ou seja, o Senhor quis, foram eles que não quiseram. O Senhor Jesus afirmou isso: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele ceará comigo.
Temos que abrir a porta. E observe que o texto lá de Apocalipse está falando para uma igreja. Mesmo nós como crentes, nós temos que abrir a porta para o Senhor Jesus. Porque se nós não abrirmos, Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai forçar a porta do nosso coração. Nós temos que atender ao chamado do Senhor Jesus. E a salvação, meus amados irmãos, ela é por fé. Conforme Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A salvação ela pertence ao Senhor, conforme Jonas capítulo 2, verso 9. A salvação ela não vem do homem, longe do que alguns de nós pensam, nos acusando até mesmo de defender a doutrina do pelagianismo que ensina que o homem pode por si só ir a Deus, o que é um grande erro. Nós, como assembleianos pentecostais, que nós seguimos na soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação, o ensinamento de Armínio, nós cremos, conforme o nosso amado irmão Armínio, inspirado pelas Escrituras Sagradas, nos passou que a salvação ela procede de Deus. Deus é quem toca o coração do pecador. Porque a salvação não é simplesmente um despertamento intelectual. Não é simplesmente pertencer a um grupo elevado da sociedade. Simplesmente pertencer a um grupo que tem um pensamento mais elitizado. Não. A salvação é um novo nascimento. É uma nova vida em Cristo. A salvação ela é plena. A salvação é completa. E a salvação ela é eficaz. E a salvação ela envolve duas coisas. A salvação ela envolve a adoção. Em João capítulo 1, verso 12, nós vamos ver, a partir do verso 11, verso 12, a palavra do Senhor ali irá dizer que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Nós estamos sendo feitos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus através da salvação, nós somos adotados. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos agora como filhos de Deus, não mais como filhos do maligno, não mais como destinados ao fogo. Nós agora somos salvos, plenamente salvos em Cristo Jesus. É a adoção que nos envolve. E também outra coisa, meus amados irmãos, que envolve a salvação. É a justificação. O que é a justificação? É o ato da graça de Deus, o justo juiz, que nos declara justos. Nós éramos injustos, nós éramos pecadores, mas conforme Romanos capítulo 5, verso 11, ela diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, por meio dele, nós somos justificados. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. A nossa injustiça foi lançada sobre Cristo e Cristo agora nos justificou através do seu sacrifício. E isso é motivo para daí da sua casa, quando você estiver assistindo esse vídeo, você dar glória ao nome do Senhor. Porque nós éramos injustos, nós não éramos filhos, éramos bastardos. E agora nós somos filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo. Que gloriosa salvação, meus amados irmãos. A salvação ela também envolve a regeneração. Como assembleianos, arminianos, wesleyanos que somos, nós, meus queridos irmãos, cremos que a fé precede a regeneração. O que é a regeneração? Se transformar numa nova criatura. E alguns dos nossos irmãos que pensam um pouco diferente de nós dizem que a regeneração precede a fé. É a mesma coisa de você tomar um remédio depois de você ficar bom. Não. A fé que precede a regeneração. Primeiro nós cremos porque Cristo nos tocou com a sua graça e nos habilitou a crer. Quando nós cremos, nós somos regenerados. Vamos para o processo da regeneração. Nós somos feitos uma nova vida em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas do seu passado, de pecado, as coisas velhas que os nossos pecados às vezes nos lançam, Cristo agora nos fez novos em Cristo Jesus, através da sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. E a salvação também, meus amados irmãos, ela envolve a santificação. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16, a palavra do Senhor vai dizer: sede santos como eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Agora, como imagem de Deus, como a nossa imagem de Deus foi restaurada, nós também devemos ser santos como Ele é. Cristo nesta terra em tudo foi tentado, mas Ele foi achado sem pecado. Assim, meus amados irmãos, nós também devemos ser santificados. E o que é a santificação? Separar-se do pecado e dedicar-se a Deus, conforme uma santificação progressiva. Cristo irá nos santificando a cada dia, até que culmine na glorificação. Essa é a doutrina da santificação progressiva. Nós vamos progredindo em santidade, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Porque a santificação, ela não se dá de uma vez por todas, não, meus amados irmãos. Ela vai nos purificando, nós vamos sendo santos, transformados conforme a imagem e semelhança de Deus. Somos separados do mundo, separados de uma vida de pecado, e agora nós somos chamados a ser santo, como nosso Senhor foi santo. E qual é o destino dos salvos? É o céu.
Esse é o destino da nossa salvação. Conforme João capítulo 14, verso 1 ao verso 3, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E eu virei outra vez e vos voltarei. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo virá nos buscar. Nós iremos para o céu. Nós iremos para o céu de glória. Isso é o que culmina a nossa salvação. Salvação onde nós vivemos uma vida santa, de uma vida separada do pecado, de não vivermos mais sob o poder de Satanás. Há um céu de glória, meus queridos irmãos, nos esperando para todos sempre. Jesus virá. A graça de Deus para nós sermos salvos, nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé, conforme diz em Efésios capítulo 2. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós somos pecadores. O nosso arbítrio, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, que muitos também nos acusam de assembleianos, arminianos, eles dizem que nós temos a tendência de colocar o livre-arbítrio acima da fé, o livre-arbítrio acima da graça. Não, meus amados irmãos, a graça vem, liberta o nosso livre-arbítrio, e agora nós temos um livre-arbítrio liberto, livre-arbítrio libertário para crermos no Senhor. Nós temos uma vontade liberta do pecado, porque Romanos 3, capítulo 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós pecamos, porém a graça de Deus nos liberta, a graça de Deus nos capacita para crermos em Jesus. Porque em Efésios capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos salvou, porque a iniciativa de salvação partiu de Deus. E morte aqui, meus amados irmãos, não quer dizer morte no sentido de aniquilamento, nós estávamos aniquilados, não. Morte aqui é sentido de separação, que muitas vezes nossos irmãos calvinistas, nossos irmãos monergistas forçam a interpretação deste texto. Mas não é isto que a Bíblia está querendo dizer. Porque se nós estivéssemos mortos, aniquilados espiritualmente, nós não fazíamos o mal. E um morto aniquilado, ele não faz mais nada, mas nós estávamos mortos em sentido de separação. Nós estávamos mortos espiritualmente, mortos, separados da graça. Mas a graça do Senhor nos capacitou a crer e nos deu esse direito de sermos salvos através da fé, pela graça de Deus. E a salvação, meus amados irmãos, é uma dádiva. Como a graça preveniente vem e nos liberta. E como disse o pastor Antônio Gilberto certa vez, um grande erudito pentecostal, que já está na glória com o Senhor Jesus, e já está desfrutando da plenitude dessa salvação, que é estar na glória com Cristo. Nós, meus amados irmãos, temos a salvação como uma dádiva. Mas para recebermos, precisamos estender a mão. Se você que vai ver esse vídeo, você não é crente, você não tem ainda fé em Jesus, estenda a sua mão, porque Jesus é poderoso para lhe salvar. Ele é poderoso para salvar todos aqueles que a eles se achegam. Salvação é uma dádiva. E como dádiva, também é possível sim perder essa salvação. Nós rejeitamos, não aceitamos de forma alguma serem pregados nos nossos púlpitos, serem ensinados nos nossos seminários, ser escritos em nossos livros, essa afirmação de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, pois mesmo após sermos salvos, o crente deve zelar pela sua salvação. Porque em Hebreus capítulo 3, verso 12, e a carta aos Hebreus não foi escrita simplesmente para ímpios, ela foi escrita para crentes, para pessoas que servissem a Deus. Hebreus capítulo 3, verso 12, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para vos apartares do Deus vivo. Que nunca haja em nós, meus amados irmãos, um coração mau, um coração infiel, para nos apartarmos do Deus vivo, para negligenciarmos essa salvação. No Antigo Testamento, que é a sombra dos bens futuros, a sombra da salvação, que é também palavra de Deus no Antigo Testamento. Um teólogo maduro, um cristão maduro, jamais ele despreza as verdades que Deus ensinou no Antigo Testamento. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus tirou um povo do Egito, tirou o povo de um local de servidão, tirou o povo de um local de escravidão. Mas depois disso, ele tirou a vida dos que não creram. Ele ceifou a vida daqueles que não creram. Por isso que nós estamos aqui, conforme a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Permaneça firme em Jesus. Não caia dessa salvação. Se você está passando por tentações, não se preocupe. O Espírito Santo é poderoso para fazer você passar por todas elas, vitorioso. E tenha fé em Cristo. E conforme a palavra do Senhor diz, e eu quero abrir a Bíblia, e quero que nesse momento os irmãos também abram a palavra do Senhor, do livro de Filipenses, capítulo de número 2.
Verso de número 12. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação. O Senhor faz a parte dele, como diz o verso seguinte, porque Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Ele opera em nós o querer e opera em nós o efetuar. Mas não resiste à operação do Espírito Santo. Abre o seu coração para a graça que está lhe tocando e com seu livre-arbítrio liberto, confesse a Cristo, permaneça em Cristo e seja salvo, em nome de Jesus.